Cumprimento a igreja com a boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Poderia sentar em nome de Jesus. Trago de Rio das Ostras um abraço. É um pouquinho longe realmente, mas eu não poderia deixar de atender o convite que o evangelista Maico me fez. E eu estive consagrando por causa dessa mensagem. E o Senhor Jesus me deu uma revelação pela noite, em seguida uma visão, que daqui a pouco eu vou dizer para a igreja. Irmãos, existem várias formas de se chegar aos caminhos do Senhor. Uns vêm pela dor, outros vêm pela alegria, outros vêm pela fé e por aí vai. São vários caminhos. Muitas vezes o crente, ele quer parar, ele quer desistir, mas ele já sabe qual é a verdade. Então ele não desiste. Ele até dá um tempo. E a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Quando alguém chega ao Pai, ele encontra o quê? A salvação. Porque a salvação está no Pai. Pelo caminho que é Jesus. Existem muitos crentes desviados. Crente desviado não quer dizer que ele saiu do propósito, que ele perdeu o foco de alcançar a salvação. Não, ele escolheu outro caminho, que não é Jesus, porque Jesus é a verdade. E se sair da verdade, saiu de Jesus. Então não vai chegar ao Pai, nunca. Existe também uma palavra que diz que há vaso para honra e vaso para desonra. Mas a palavra não diz que existe vaso que não terá oportunidade. Às vezes o crente ele erra muito, sendo já crente. E às vezes ele errou muito antes de ser crente, e a acusação continua no ouvido dele. Então, para aquele que se sente o vaso para desonra, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você tem vivido as coisas do velho homem, então nada se fez novo para você. E sim, você tem vivido as coisas velhas, da velha criatura. Então é fácil identificar um crente verdadeiro. No livro de Romanos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e o servem em espírito e verdade. Não existe coisa pior do que o crente que não serve a Deus de verdade, porque ele sofre. O crente que não serve a Deus de verdade, ele não alcança nada. Ele passa 10 anos no banco da igreja, ouvindo que ele pode tudo e ele não pode nada. Ele passa os anos dele na igreja sem usufruir as coisas do mundo, porque o mundo é bom também, irmãos. Se você for íntegro, se você comprar e pagar, se você não for fofoqueiro, se você não for uma pessoa que comete intrigas, se você for uma pessoa que não tem vícios, o mundo é bom. Você não vai ter a salvação, mas vai viver bem. Mas o caso é que ser crente é melhor, porque nós vivemos bem e ainda temos a salvação de nossa alma. Para quem crê nisso, eu mesmo como crente, tive algum tempo da minha vida que eu não me importava com a salvação. E eu comecei a orar: Senhor, eu preciso entender. E às vezes o crente não entende o que é ser crente. E Satanás, ele é acusador. Então ele fica na mente do crente o tempo todo. E normalmente, pastores, igreja, quem é atingido é aquele que não tem o capacete da salvação. Os dardos inflamados vêm e ele deixa ser atingido. Ele não tem o escudo. As flechas vêm e ele é atingido. Uma pessoa, por exemplo, que tem o capacete da salvação, ele ouve uma fofoca com o nome dele, mas ele não se importa. Porque a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, não é algo diabólico. É um sentimento humano que Satanás usa como ferramenta para poder trabalhar no homem. E Satanás usa o homem para derrubar o homem. A Bíblia diz que quando nós pecamos, existem vários tipos de pecado. Um deles, pecado contra Deus, pecado contra o Espírito Santo, e vamos dizer um outro, pecado contra o templo do Espírito Santo. Se você pecar contra Deus, você consegue a intercessão através do Espírito Santo.
Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem quem interceda por você. E existe quando nós pecamos contra nós mesmos. E a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós ficamos sob o domínio de Satanás. Isso é algo difícil para o crente assumir. Como também é difícil dele dizer, eu sou santo. É difícil o crente conseguir dizer, eu sou justo. Não é assim? E a Bíblia diz, quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Como nós ficamos sob o domínio de Satanás? Pecado de iniquidade. O que são os pecados de iniquidade? Pecado de iniquidade é aquilo que você pratica e não percebe. Você passa na esquina e vê uma linda mulher e aí você filma logo. Você não percebeu, já está acostumado. No livro de Isaías diz, eis que as vossas iniquidades formam uma barreira, de maneira que eu, Deus, não te vejo e não te escuto. E aí você vai clamar por Deus, você chama a atenção dele, você entrega o dízimo e a oferta, e ele diz ainda em Isaías, primeiro em diante, quem foi que pediu para que pisasses no meu átrio? Átrio são os quintais, são os arredores. Ele não fala nem da igreja, ele diz, quem é que pediu para chegar perto da minha igreja? Quando vocês chamam por mim, eu fecho os ouvidos. Quando vocês clamam por mim, chamam minha atenção, eu viro o meu rosto. Como que ele dissesse, eu não quero vocês aqui. Vocês estão sujos, estão no pecado. Cada iniquidade, que é aquilo que a gente pratica e não percebe, coloca entre nós e Deus um tijolo. E chega uma hora que Deus não te vê mais. Ele não te escuta mais. E tem crente que insiste em dizer que basta clamar que Deus ouve. Não, ele tem que ir para a epístola de João 2 que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, porque perdoa, porque fala e cumpre, ele é fiel para perdoar e justo para livrar das injustiças. Poxa, eu estou passando por uma situação difícil, isto não é justo, realmente não é. Você vende e não recebe, você compra e não consegue usufruir, você conquista e de repente escapa pelas mãos, e você de repente diz, isso é injustiça, realmente é. Para Deus cumprir a palavra, é necessário com que ele permita com que fique debaixo das mãos de Satanás, porque ele é Deus, ele tem que cumprir. Quando você diz, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados e ouve a minha oração, a Bíblia diz que você é lavado com o sangue de Jesus, e este sangue te purifica de todo mal, você passa a ser justo na presença de Deus, e este é o momento que você tem que olhar para a situação difícil, para a dificuldade, para aqueles que te enfrentam, para a porta fechada, para as enfermidades e dizer, eu sou justo perante Deus, e eu te repreendo. Mas o homem hoje não consegue fazer isso, por causa das acusações que ele recebe, por causa até mesmo da pregação que levanta a igreja, bota a igreja lá em cima, mas na segunda-feira ela vai estar sozinha enfrentando o trabalho, ela não vai ter o pastor, nem o missionário, nem o evangelista, nem o bispo, para estar intercedendo e levantando o moral, dando um up na mente da pessoa. Você tem que aprender como? Pela palavra, você tem que ser alicerçado na palavra, que a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O louvor prepara, ele acalma o espírito, ele acalma os ânimos. E Satanás, igreja, ele resiste o louvor. Ele era de lá, ele era regente. Eu já vi pessoas possuídas louvando divinamente. O caboclo lírico, que manifesta em algumas igrejas, ele canta divinamente, mas ele não resiste à palavra. Quando você vai lá na epístola de João, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação, não só pela minha ou a sua vida, mas pela de todo mundo. Propiciação vem de propiciar. Propiciar quer dizer, não existe, mas ele torna propício. Não tem, mas ele faz existir. Você não pode, mas ele diz pode. Você diz, não vai ter jeito, e ele diz, haja. Propiciar é isto, e quando você atinge o seu coração com esta palavra, você passa a receber a graça de Deus sobre a sua vida. E o que é a graça de Deus? Costumamos dizer sempre que graça é um favor não merecido, de fato é.
Mas também uma das definições da palavra graça quer dizer, graça é o amor de Deus que une as pessoas e as conservam juntas com Ele, sem escolher a cor, sem escolher a classe, sem escolher a posição social, sem escolher se ele é bonito ou feio, sem escolher de onde que ele é. Graça é o amor de Deus que une as pessoas e as conservam com Ele. Porque se Jesus chegasse hoje, o céu que você vai, eu também vou. O céu que eu vou, você também vai. Então, a partir de hoje, quando você disser, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados que tenho cometido. Que pecados, por exemplo? Quem tem pressão alta aí? Você não pode comer sal. Se você comer sal demais, você pecou. Você cometeu o pecado da imprudência. Imprudência está relacionado no pecados de iniquidade. Faz e não percebe. Você acha que você não prejudicou ninguém? Você prejudicou o templo do Espírito Santo. Entende? Amém, irmãos? Não pode com gelo e vai no gelo. Não pode com açúcar e vai no açúcar. Então você peca contra o templo do Espírito Santo. Jeremias 33, 3. 1, para ser mais preciso, diz: Deus disse a Jeremias pela segunda vez, quando ele estava ainda encerrado no pátio. Amém, igreja? Encerrado quer dizer preso. Vamos colocar o nome que usamos. Ele estava na prova, na luta, situação difícil, porta fechada, família doente, família problemática, e ele é um crente dizimista, fiel, temente a Deus. O Espírito Santo estava sobre ele, mas ele estava encerrado no pátio, e Deus tornou a falar com ele pela segunda vez. Quantas vezes Deus tem que falar com você, para você crer que é Deus, e que não é esta situação de cativo, que vai dizer para você que você não tem Deus na sua vida. Então Deus disse a ele, clama a mim, responder-te-ei. Mas nós estamos tão acostumados a orar, tornou-se um hábito tão costumeiro, que nós começamos a oração do Pai Nosso, por exemplo, e sabemos que terminou porque dizemos amém. Mas pararam para perceber qual é e como é a oração do Pai Nosso? A começar, que é a oração que o nosso Jesus disse, orai assim, oramos e acabou, dizemos amém. Enquanto estamos no percorrer da oração, pensamos nos filhos, no trabalho, no que tem que pagar, no que queremos e o que não temos, e muitas outras coisas mais. Não nos desvaziamos de nós mesmos. Sabe, os hindus quando ficam assim, não é assim? Algumas seitas são assim. Sabe para quê? Não é isto que traz o demônio dentro deles. Este som emitido continuamente esvazia o coração deles. E Satanás, vendo que o coração está vazio, sabendo qual é a intenção deles, do coração daquela pessoa, então Satanás entra. Quando você glorifica a Deus constantemente, quando você medita na palavra constantemente, o seu coração se esvazia de tudo. Então passa a penetrar quem? O Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 diz que toda palavra divinamente inspirada serve para redarguir, para corrigir, para instruir, ensinar a forma certa de viver. A primeira parte diz, toda palavra divinamente inspirado. A palavra inspirado, segundo tradução grega, vindo da raiz aramaica, quer dizer sopro. Gênesis 2,7 diz que Deus formou a mim e a você do pó da terra, ou seja, homem natural, poder natural, força natural, conquista natural. O crente que resolve dar uma voltinha por ali e sai do caminho que é Jesus, ele deixa de ter o poder sobrenatural e passa a viver com poder natural. E quando o homem vive com poder natural e não sobrenatural, torna-se mais difícil, demora mais, porque o Espírito Santo não age mais por ele, não é mais Deus quem vai à frente, e sim você próprio. Mas Deus chegou e soprou no nariz do homem, de nós, homens naturais, soprou o fôlego de vida, ele soprou, ou seja, a palavra inspirado, que é a palavra, e Deus afirma na palavra dele, que esta palavra é o seu Espírito. Amém, igreja?
Por isso é importante ler a palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós recebemos o Espírito de Deus. É aquela coisa que eu disse para a igreja, de ficar continuamente com o mesmo som no ouvido, na mente, no coração. E a palavra, ela entra no ouvido, processa no intelecto, e se você julgar que a palavra é boa e guardar no coração, então ela vai virar fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não precisa de muita teologia para entender que eu preciso é crer para eu receber. Aí Jesus disse: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O que é que você está precisando? É a porta aberta? É a cura da enfermidade? É a solução do problema dentro de casa? Como se ele dissesse: não te hei dito que se você crer você vai conquistar? Como se ele dissesse: você precisa do poder sobrenatural, não do poder natural. Mas o homem tem uma coisa de ser egoísta, que ele não consegue enxergar, que ele tem que largar tudo. Aí Deus disse a Josué: Josué, quando os sacerdotes que levantam a arca, que carregam a arca da aliança, do concerto ou do testemunho, levantarem a arca, o Jordão se abrirá, eles passarão a seco, ela irá 2.000 côvados na frente. Tamanha santidade, tamanha profundidade de um homem quando tem um concerto com Deus, que a arca vai lá na frente, ele não chega nem perto. É muito sagrado. Então é bom trazer a simbologia para os dias de hoje, que nós entendemos mais fácil. O concerto teu com Deus é tão profundo, é tão maravilhoso, tão grandioso, que ninguém pode se tocar se você tiver um concerto com Deus. E Deus disse que o caminho percorrido com a arca da aliança, os homens ainda não conheciam. Como se ele dissesse assim hoje: olha, igreja minha, se vocês tiverem um concerto comigo hoje, o que vocês vão ver, vocês nunca viram. E será que não é isso que nós estamos precisando ver? Algo que não vimos ainda? Servir de fato um Deus de novidade? E eu fui fazer uma consagração, pastor. Esse tema me incomodou. Eu falei: Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tá, mas e aí? É muito fácil pregar isso isoladamente. Se fizermos o uso da hermenêutica, vamos saber por que é que Deus falou assim com ele. Porque é fácil eu dizer para vocês: clame a Deus, Ele vai te responder, Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Mas acontece que Jeremias, ele era um homem firme, fiel a Deus, não se desviou, chamado ainda antes de ser gerado, e no ventre da mãe dele já era visitado por Deus, e Deus o chamou na sua mocidade. Pesquisador, historiador, profeta, e escreveu o livro das Lamentações. Tamanha tristeza que ele tinha de ver a situação de Israel. Aí entra a graça de Deus. Quem tem a graça de Deus se incomoda com o estado da igreja. Quem tem a graça de Deus vai passar a fazer campanha para encher a igreja. Quem tem a graça de Deus vai se importar com a campanha do quilo. Quem tem a graça de Deus vai se importar com os que estão enfermos dentro da igreja. Aqueles que têm a graça de Deus é o amor de Deus que une as pessoas e as conservam juntas com Ele. Com esta palavra, eu entendo que eu preciso, pastor, de uma transformação. Eu, Bispo Moisés, preciso de uma transformação. Eu preciso amar quem eu não conheço. Como tem sido a sua oração? Senhor, os mendigos, os que estão na penitenciária, os que estão encarcerados, os que estão hospitalizados, os que se acidentaram, estão mutilados, passando dor e não tem quem vá por eles, não tem medicamento, não tem parente, ninguém sabe, vai ser enterrado como indigente. Entende, igreja? É o amor de Deus que une as pessoas e as conservam com Ele. E o que tem a ver isso com clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes? Ele disse: os meus parentes são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Qual é o primeiro mandamento básico? Amor. 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 Se você conseguir amar, você já tem tudo. Porque quem ama, ele já foi quebrado. Quem ama, já passou pela moinha. Porque é difícil amar. Nós não amamos aquele que nós achamos que está errado e nós certo. Nós não amamos aqueles que devem para a gente. Nós não amamos aqueles que nos ofenderam,
porque nos sentimos certo. De fato, até podemos estar. Enfim, Deus chamou Jeremias, Deus apareceu para Jeremias, no livro de Jeremias 1. Nós poderíamos dizer aqui que a Bíblia é um livro de estudo compêndio, e que compêndio quer dizer um resumo de regras e doutrinas. Poderíamos dizer que Bíblia vem de biblos no grego e é a reunião de vários livros. Mas isso não leva à salvação. Isso não dá o que você precisa. O que faz você receber de Deus, o que Deus disse para Jeremias, é você entender que você vive num lugar difícil e que você precisa estar constantemente orando a Deus. Você precisa estar constantemente falando com Deus. E diz, palavras de Jeremias, filho de Elquias, dos sacerdotes, que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro por 15 anos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, a mim quem? Jeremias. Quem é Jeremias? Talvez você na noite de hoje. Talvez você que possa estar dizendo, mas eu estou certo com o Senhor. E igreja, você tem esse direito. Você sabe, se você tem buscado, você sabe que você tem buscado. E o estudo da ciência em relação à verdade diz que a verdade se apresenta como realmente ela é. Se você tem orado pronto e acabou. Ninguém pode dizer ao contrário. E se disser, o problema é dele. Se você tem buscado a Deus, tem procurado obedecer os mandamentos, é isso que você tem que dizer para Satanás. E é na sua oração. É poder, autoridade na palavra. Elias disse, com as mãos para o alto, vive o Senhor, cuja presença eu estou. Alguém aqui está de fato? Não levanta a mão e não responde. É para você no seu coração. Você que tem tido necessidades, tem falado com Deus e talvez não tenha resposta. Se você puder dizer hoje, vive o Senhor, cuja presença eu estou. E ele disse, por 3 anos e meio não choverá. Você não precisa fazer com que não chova por 3 anos e meio, mas de repente você precisa de uma porta abençoada por Deus. De repente você precisa que a cura chegue no seu lar. De repente você precisa encontrar você mesmo, que você já não sabe mais o que está acontecendo. Então, a partir de hoje, se você disser, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados que tenho cometido, aqueles que eu não me lembro mais, as pessoas que eu enganei, as pessoas que eu fui injusto, porque às vezes a gente ora pedindo justiça, e deve ter alguém também orando assim a nosso respeito. E Deus não é injusto para ser justo comigo e injusto com você. Então, meu Deus, eu não tenho como reaver a situação, mas libera perdão agora no coração daqueles o qual eu ofendi, aquela namorada, aquele namorado lá da infância. Porque, igreja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não está vendo quem está na tua intenção, mas a sua luta é contra o espírito e potestade. E Satanás, ele é perito, ele é especialista em lutar contra você. E ele não pode se transformar num monstro para te atacar, mas a batalha espiritual gerada por você, pelos seus atos errados, fazem com que a batalha seja refletida na sua vida material. De que forma? Portas fechadas, enfermidade, contenda no lar e muitas coisas mais, separações. Por isso devemos orar, Senhor, a maldição hereditária proveniente do passado, presente, gerada para o futuro, repreende agora, porque vive o Senhor, cuja presença eu estou, que as maldições não mais estarão perante a minha vida. Mas Satanás consegue deixar o homem surdo, acusando. Faz uso hoje da palavra, faça juízo da palavra. A Bíblia diz que ele disse para Jeremias, Jeremias, o que é que você está vendo? Vejo uma folha de amendoeira, Senhor. Viste bem, Jeremias, a amendoeira floresce e dá o fruto primeiro que todas as outras frutas da época.
Então, aquele que está na obediência, ele pode, com autoridade, dobrar os joelhos e dizer: Satanás, você já perdeu, porque eu estou na presença de Deus. E no dia seguinte, de repente, você erra de novo, mas você tem uma ferramenta. Em nome de Jesus, me lava com teu sangue, Senhor. Me purifica de todo mal, lava a minha veste. Deus não mente, e Ele falou que quando você chega ao juiz, tendo Jesus como advogado, Ele é propício, Ele faz acontecer o que você não tem. Será que você vai sair daqui hoje com posse do poder sobrenatural? Você pode até não ver, mas você vai tocar nos umbrais da sua porta, na maçaneta da porta, no seu portão quebrado, talvez você vai ministrar ali. Aqui a miséria não entra mais, a contenda não entra mais, a prostituição não entra mais. No armário vazio, quebrado, geladeira vazia, guarda-roupa, você tem que ministrar, porque a palavra diz, ela não pergunta, ela afirma: e será que, vírgula, se ouvirdes hoje os mandamentos que o Senhor Deus vos dá, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Viva isso, igreja, viva a palavra de Deus, ela tem que te alcançar. Às vezes é necessário, pastor, gerar a bênção. Como é que gera a bênção? Porque você creu agora, processou o estrivo aqui, o menor osso, recebeu a informação, processou no intelecto e você falou: essa palavra é boa, vou guardar, e guardou no coração. E aí você quer ver amanhã o resultado, não vai ver, tem que gerar. Como é que gera? No livro de Gênesis diz que Deus, o Senhor, apareceu para Sara, que não tinha filho. Alguém aqui está querendo filho? Uma bênção, uma porta, a bênção é seu filho. Deus apareceu para Sara e disse, Deus apareceu para Sara, e depois, só depois, bem depois, ele fez o que disse que ia fazer. E o que é que ele disse que ia fazer? Dar um filho para Sara. Então o crente quer a bênção hoje, ele quer amanhã. Você recebeu a palavra agora, você tomou a vitamina agora, então espera o resultado. De repente Deus chega a você hoje, esteja dizendo talvez a você: olha, estou do seu lado, eu quero fazer o que eu disse que eu ia fazer, mas eu estou do seu lado. De repente Deus está dizendo: pastor, eu estou do seu lado. E Deus está observando, para ver se Ele pode fazer o que Ele disse que ia fazer. Porque é muito fácil: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas como você tem sido? Porque se você sair daqui com essa palavra do tema, sem receber a instrução para isso ter poder na sua boca, você não vai receber nada. É capaz até de se desviar e dizer que nada, não acontece nada, isso é conversa fiada. Igreja, eu achei estranho o tema e me incomodou. Eu nem falei isso para o evangelista Michael. E eu fui então, passei a fazer monte, faltando 3 dias Deus falou comigo. Eu poderia desistir antes. Eu poderia ter dito: não, já estou uma semana, Deus não falou comigo, eu não quero nem saber. Não é assim? Mas eu tive a honra, eu tive o privilégio de Deus falar comigo. Deus fala comigo andando na rua, Ele conversa comigo e eu respondo. Pensam que eu sou maluco, mas eu falo com Ele. E eu vi, em sonho, eu vi um carro que vinha por uma estrada. E aí, o motorista fez uma manobra e continuou seguindo. Vinha 3 carros e uma moto, direção contrária. Se assustaram com a manobra desse único carro que vinha ao contrário. E capotaram e os seus ocupantes foram jogados fora do carro. De repente, aquele homem que provocou o acidente todo se levantou. Era um homem muito bonito, muito alto, muito forte, cabeça pequena e corpo avantajado por causa dos músculos. E ele não se importava com ninguém. O motoqueiro, todo machucado, levantou e foi para cima do grandão, bonito, forte, e deu um soco no grandão. O grandão deu uma só nele, ele caiu para o chão, levantou de novo, olhou para ele e disse: respeito e prudência. E aí Deus falou comigo, ainda em sonho, que este grandão é Satanás. E o crente que não tem a palavra, o crente que não consegue usar o poder da palavra e do nome de Jesus, ele tem que respeitar, não respeitar Satanás. É como quem mergulha e não respeita o mar violento. É como quem surfa e não quer saber se tem corais embaixo. Você tem que ser perito, senão você morre.
Eu não estou cometendo heresia dizendo respeitar Satanás. Não, respeitar Satanás é você saber que você não vai enfrentá-lo simplesmente porque ele é culpado. E eu acordei. E Deus disse, certa ocasião, que quando ele falasse comigo na madrugada, ele me acordaria e o Espírito Santo me daria a interpretação. E ele fez assim para eu saber que é ele. Então, de olhos abertos, eu vi, pastor, uma igreja, e eu via o púlpito, e eu via ali homens da mídia pregando. Igrejas lotadas, vi até um muito conhecido, que não vem ao caso o nome, e Deus falou uma linguagem que eu entendi, é anabolizante, é bomba, é sensacionalismo, isto levanta a massa, mas depois ela cai. De repente eu me vi pregando, e Deus falou para mim assim, diz para o meu povo, que o que derruba este homem grande, é a minha palavra. Esta revelação Deus deu para esta igreja. Eu não conheço a igreja e pensei que eu fosse pregar em outro lugar, não é assim, evangelista? Pensei que eu fosse pregar no Vale da Bênção. E aí eu pensei, Deus é tão sábio, que nem me deixou saber que não era no outro lugar. E Deus disse isso. O que vai repreender Satanás da sua vida é a palavra dele. Você tem que estar calçado na palavra de Deus. Você tem que estar vitaminado, não é com bomba que você cresce de repente. É aquela, sabe aquela palavra que levanta a igreja? Mas isso não prepara a igreja. Por isso é importante a escola bíblica dominical, que ninguém vai. Por isso é importante o culto de consagração, que ninguém vai. E pastor, o mínimo necessário, não é regra para a sua igreja não, eu pregando eu digo, o mínimo necessário para um obreiro subir num altar, é ele participar numa consagração, ser dizimista fiel, é o mínimo para um pastor saber que ele está apto a subir no altar. Porque as igrejas estão de qualquer jeito. A maioria, não estou falando, eu não estou generalizando. É a revelação que Deus me deu. Não vão derrubar este homem grande assim. Ele é forte. Nós só temos mais força. Nós só somos mais do que vencedores se nós estivermos no caminho que é Jesus. Só se estivermos no caminho que é Jesus. Olhou, estava errado? Me unge, Senhor, unge meus olhos, você já é justo de novo. Falou o palavrão dentro de casa, lava minha boca, Senhor, com o sangue de Jesus. Faça uso disso. De repente você fica nervoso e solta o palavrão. De repente o seu filho te tira do sério e você solta aquilo que não deve. Parece que não é nada, não parece? Mas você beberia, evangelista Michael, uma gota de chumbinho? Uma colher? Vocês estão entendendo, irmãos? Um pecadinho e um pecador é a mesma coisa. Mata do mesmo jeito. E é pior do que a matéria, porque mata espiritualmente. Tira a autoridade do crente. Amém, igreja? Aí Deus chama primeiro a Abrão. Deus aparece para ele e diz, ser perfeito. É difícil ser perfeito, não é? Mas você pode tentar. Faça uma lista do que você tem que cortar. Ser perfeito. E anda na minha presença. Quer dizer então que não tem como andar na presença dele sem procurar ser perfeito. Eu sou assim, Deus sabe como eu sou. Tem que mudar. Tem que mudar. Ser perfeito e anda na minha presença. Fatiei uma grande nação. Deus chama Abrão e dá a ele o início dos hebreus. Depois Deus esquece do povo por 430 anos e chama Moisés. Deus aparece para Moisés depois dele ter matado um egípcio e ter se escondido, não é assim? Quer dizer que Satanás não pode te acusar porque você fez, porque você aconteceu. Moisés fez, Moisés aconteceu. E Deus chamou Moisés para libertador de Israel. Moisés, o povo clamou a mim. O clamor deles subiu, chegou aos meus ouvidos. E eu desci para livrá-los. Tá, Senhor, mas o que eu vou dizer? Vou dizer que o Senhor é quem? Diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Hoje ele é o que você precisa que ele seja. Juiz, médico, empregador, apaziguador, juiz. O que é que você precisa nessa noite? Mas Senhor, Faraó não vai dar confiança para mim. Moisés, quando o Faraó te ver, igreja, quando o diabo te ver, eles vão ver a mim. Não é difícil de entender isso. Se você hoje aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, bispo, eu já sou crente, aceita de novo, começa de novo,
Comece a segunda-feira não com o pé direito nem com o esquerdo, mas com os dois na presença de Deus. Você vai errar, mas você vai voltar. Me cobre com o sangue de Jesus. Satanás não vai ter acusação sobre a sua vida. Faça a prova dele. Quem é que pode dizer que Deus não cumpre se não faz o que tem que ser feito? Experimente. Se você aceitar hoje Jesus como o único e suficiente Salvador, procurar ser perfeito e andar na presença dele, andar como Jeremias e não negar a Jesus, mesmo vendo a escravidão de Judá e do povo de Israel, Deus vai chegar para você e vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Depois disso nós sabemos que ele pôde sentar, ficar de pé em cima dos montões daquilo que Deus haveria de destruir por causa da fidelidade dele. Mas vamos dizer que nós não temos as qualidades de Jeremias, ou seja, chamado antes de ser gerado. Vamos dizer que nós não somos como Jeremias, chamado no ventre, amados por Deus antes de existir. Somos como Isaías. Deus aparece para Isaías e diz: então Isaías, ai de mim. Normalmente isto acontece quando nós caímos em nós mesmos. Por isso Jacó disse: quão terrível é este lugar. Deus estava aqui, eu não sabia. Se você tiver lá na sua casa o encontro com Deus, aquele lugar terrível do teu trabalho, da tua casa, aonde você anda, aquele lugar que você não suporta, se você tiver ali comunhão com Deus, ali você vai dizer: quão terrível este lugar. Deus estava aqui e eu não sabia. Porque houve um conserto. Esta parte do caminho que tem a presença de Deus, você não conhecia. Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas com impuros lábios. Vem um anjo, serafim, com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar. Ele não colocou as mãos. Tamanha preciosidade da brasa viva do altar. E o objetivo desta brasa. E ele pega esta brasa e toca os lábios de Jeremias. Então diz a palavra: se eu não te enviar, a quem eu vou enviar? Você que tem se acusado, você que tem se retraído para a obra de Deus, se Deus não te enviar, ele vai enviar quem? Quem, igreja? A quem ele vai enviar? Quem são os Josués da casa de Deus? Porque um dia Moisés vai morrer. E Deus disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Passa tu este povo para a terra que eu prometi. Mas Josué andava nos átrios. Josué foi sucessor de Moisés porque ele ficava nos átrios. Ele não saía da presença de Deus. Estar nos átrios é permanecer em Jerusalém, até que do alto céu a igreja seja revestida do poder de Deus. E Deus então, falando com Isaías, Isaías respondeu: envia-me a mim. Não é fácil não. Envia-me a mim. Você pode hoje, quem sabe, dizer para o Senhor: envia-me a mim. Esse envia-me a mim, igreja, é continuar aqui, é continuar servindo, é louvando, é ofertando, dizimando. E a parte mais importante, creio eu, da casa de Deus, a oração. Que em tempos bíblicos, quando um tinha problemas numa tribo, toda a tribo se reunia e jejuava a favor daquele problemático. E como a igreja faz hoje? Acusa lá: está em pecado, está assim porque pecou, está assim porque fez assim e assado. A igreja supõe, e quando nós supomos, nós julgamos, e aí nós somos julgados com a mesma medida que nós julgamos. Então, a partir de hoje, como Isaías, se estávamos nessa condição de impuros lábios e vivendo com pessoas de impuros lábios, vamos hoje aceitar a brasa viva do altar colocada através da tenaz pelas mãos do serafim. E Jeremias, Deus próprio, o próprio Deus, sem a brasa, com as mãos de Deus, ele foi e tocou os lábios de Jeremias. Eu quero, nessa noite, perguntar se tem aqui, se todos são evangélicos. Todos são evangélicos? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, que a partir de hoje deseja ser tocado com a brasa viva do altar? Ser crente é bom. Ser crente é servir Jesus, não é deixar de ir à praia, não é deixar de ter uma vida normal. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé, e eu encerro aqui esta palavra, lembrando que o que vai expulsar Satanás de sua vida, o que vai expulsar Satanás de sua vida é a palavra de Deus. Aqui está o alicerce que você precisa. Construa a sua vida na palavra de Deus.
Levante-se em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite que quer ter um encontro com Deus? Quer se reconciliar com a igreja do Senhor Jesus? Ah, mas Deus sabe. Sim, o testemunho não é para Deus, é para o homem, porque o homem é quem julga. Deus já te conhece, mas o homem não conhece teu coração. Mas quando você diz perante a igreja, eu aceito, eu quero retornar, a Bíblia diz que o próprio Jesus pega o seu pedido, coloca nas mãos e leva para o Pai. E eu quero imaginar agora Jesus chegando lá e dizendo: olha, Pai, se arrependeu, está aqui os pedidos da tua igreja. Se alguém neste momento deseja ter esse encontro com Jesus, você que já é cristão, talvez esteja um pouquinho fraco, um pouco problemático, faça uma oração agora, pedindo perdão em nome de Jesus, pelos pecados cometidos, aquilo que você não se lembra mais. Seja a partir de hoje justo na presença de Deus, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A sua oração tem que ter efeitos a partir de hoje. Este vai ser o termômetro de que se você recebeu ou não a palavra de Deus no teu coração. Ore ao Senhor agora. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua casa. Eu não conheço, Pai, os problemas desta igreja. Não conheço, Pai, os problemas dos membros. Não sei sequer quem é visita e quem já é efetivo da tua casa. Mas o que eu sei é o que nós precisamos e o que nós viemos buscar. O dinheiro não compra, o cartão de crédito não compra, a teologia não conquista, a roupa bonita não conquista. Nós sabemos que só o Senhor tem para dar. Então, em nome do Senhor Jesus, escreve mais uma vez o nosso nome no livro da vida. Se tiver um homem ou uma mulher nesta noite, Pai, com o coração desejoso da tua presença, Senhor, a tua palavra diz que Jesus disse: desejei ansiosamente ceiar esta Páscoa convosco. Meu Pai, nós desejamos, nós estamos ansiosos também para sentar à mesa com o Senhor na próxima Santa Ceia aqui nesta igreja. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor só convidava os parentes, os íntimos, os amigos, aqueles que faziam parte, Pai querido, da tua família, e a tua família são aqueles que ouvem e praticam. Então abençoa agora. Eu ministro sobre a tua igreja, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, queremos guardar estas palavras em o nosso coração para não pecar contra ti. E se todavia pecarmos, Espírito Santo de Deus, venha trazer a nossa memória, traga no nosso coração que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, a propiciação não só pela minha vida, mas pela de toda esta igreja e de todo este mundo, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, ensina-nos a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a não julgar, nos ensina, Senhor, a fazermos parte da tua família, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Só o Senhor é Deus. E quando você acordar pela manhã, acorde diferente. Ore antes de ir. Desliga o celular, desliga o telefone, fecha a porta, não receba ninguém, vá falar com Deus, marque o encontro com Ele, em nome do Senhor Jesus. Lift your hands.